Telespectadores do Only Bible, a alegria de ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos pode considerar-se como a maior de toda uma vida. É o fruto de lágrimas e suor, resultado de ter suportado bem os duros e esgotantes treinamentos do passado, como se talhasse o osso. Se mesmo neste mundo temporal se esforça e suporta a dor com domínio próprio a fim de obter um prêmio, que classe de vida deverão levar os irmãos que anelam o eterno céu que o Deus de amor preparou? Vamos averiguá-lo através deste episódio. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o arrebatam. O céu é a nação de Deus que é luz, portanto, é a área de luz ao qual o inimigo e diabo não podem nem aproximar-se. No entanto, quem se atreveria a arrebatar o céu? Isso significa que os filhos de Deus possuem o reino dos céus ao lutar e vencer contra o inimigo, diabo e Satanás. E que quanto mais cresça a fé dos irmãos, pode entrar a um melhor lugar no céu. O ser humano não tem outra opção que ir ao inferno devido ao pecado. Mas se crê em Jesus Cristo, pode ser salvo e entrar no céu. No entanto, o inimigo, diabo e Satanás, obstaculizam para que o ser humano não possa escutar o Evangelho nem crer no Senhor. Mesmo sendo crentes que aceitaram o Senhor, espreitam a oportunidade para fazer com que Pequém seja como for. Devem ser vencedores finais na boa batalha da fé ao vencer este inimigo, diabo e Satanás. Então, como deverá fazer para arrebatar assim o reino dos céus? Devem descartar o pecado que dirige o inimigo, diabo e Satanás ao lutar contra ele até derramar sangue. Quanto mais alcance a santidade e cumpra bem o dever dado, poderá entrar a um melhor lugar no céu ao crescer a fé. Mas Jesus disse que o céu sofre violência desde os tempos de João Batista até agora. João Batista teve o dever de preparar o caminho para que Jesus cumprisse a missão do Salvador. Portanto, quando diz desde os tempos de João Batista até agora, significa a época de Jesus Cristo, ou seja, a era do Novo Testamento, na qual é salvo pela fé. Na época do Antigo Testamento, recebia-se a salvação por guardar a lei. Devia-se guardar a lei sim ou sim. E em caso de ter pecado ao não poder guardá-la, recebia-se o perdão ao oferecer o sacrifício de remissão. Em contrapartida, na época do Novo Testamento, sem a necessidade de oferecer o sacrifício de remissão, conforme a lei, pode ser salvo se crê no Senhor Jesus, porque se recebe o perdão de pecados pelo sangue do Senhor e é salvo ao ser guiado pelo poder do Espírito Santo. Por isso chama-se a época do Novo Testamento, era do Espírito Santo e de graça. Mas alguns, ao mal interpretá-lo, pensam que ao ser a época do Novo Testamento, a era de graça, são salvos mesmo cometendo pecado, se confessam de lábios que creem, será realmente assim? Na época do Novo Testamento, embora não peque de obras, com só ter albergado maldade no coração, se constitui pecado. Jesus disse em Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se é assim com só albergar em seu coração, quão grande seria esse pecado se comete de obras? Por isso, Gálatas 5:19-21 diz claramente que os que cometem obras manifestas da carne, ou seja, os que pecam de obras, assim como adultério, prostituição, lascívia, idolatria, contendas, heresias, invejas, bebedices e entre outras, não herdarão o reino de Deus. Se obtivemos a potestade de ser filhos de Deus ao aceitar Jesus Cristo, devemos crescer na fé todos os dias e descartar tanto o pecado de obras como também a maldade do coração. Então, será que é mais difícil ser salvo na era do Novo Testamento que a do Antigo Testamento? Não é assim, porque se na era do Antigo Testamento devia guardar a lei com sua própria vontade e esforço, na do Novo Testamento é possível descartar o pecado e guardar os mandamentos pelo poder do Espírito Santo. Se recebe a ajuda do Espírito Santo, irá convertendo-se em justo ao praticar a lei conforme a vontade de Deus. Uma pessoa que praticava maldade irá praticando bondade.
não cometerá pecado de obras e assim mesmo descartará a natureza pecaminosa e irá santificando-se. O ser humano não pode descartar o pecado nem ser transformado com sua própria força. É possível unicamente pelo sangue precioso de Jesus Cristo e se deve receber a ajuda do Espírito Santo. Por exemplo, escutam-se muitos testemunhos de que deixaram facilmente o álcool e cigarro pela ajuda do Espírito Santo depois de aceitar o Senhor, quando antes lhes era muito difícil. Quando aceitemos o Senhor e vamos esforçando-nos por descartar o pecado, o poder do Espírito Santo descerá e poderemos arrancar pecados de obras até a natureza pecaminosa do coração. Na época do Novo Testamento, não é para nada difícil ser salvo pela fé e descartar o pecado porque recebe a ajuda do Espírito Santo. O arrebatar o reino dos céus não simplesmente faz referência a entrar no céu e não ir ao inferno. O reino dos céus está distinguido por vários níveis também, portanto, se refere a arrebatar, anelando um melhor lugar. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo explica a sua experiência de ver o céu. Disse em 2 Coríntios 12, 4, que foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis que não é dado ao homem expressar. Nesse momento, o apóstolo Paulo havia visto o paraíso entre os reinos dos céus. Então, que lugar será o paraíso? É o reino ao qual vai uma pessoa que foi salva a duras penas, assim como o ladrão que aceitou o Senhor justo antes de morrer, quando o Senhor foi pendurado na cruz. É o lugar mais modesto do céu, ao qual vai uma pessoa que não viveu conforme a palavra de Deus, nem tem recompensas ao não ter sido fiel ao reino de Deus. No entanto, em Apocalipse 21, sai a cidade da Nova Jerusalém, que o apóstolo João viu. É a morada mais gloriosa do céu, onde está o trono de Deus. Uma pessoa que alcançou completamente a santidade do coração e foi fiel a toda a casa pode entrar ali. Assim, no céu, existe o paraíso, que é a morada mais modesta, a qual entra um crente salvo a duras penas. Enquanto que também está a mais bela cidade da Nova Jerusalém, a qual entra um crente que se assemelhou ao Senhor e é fiel com sua vida. A parte disso também, há vários níveis no céu, e sua morada será determinada segundo a medida da fé. Quanto mais lance fora o inimigo e diabo ao crer em Jesus Cristo, descarte o pecado ao lutar contra ele, até derramar sangue e se transforme num coração da verdade, poderá possuir uma melhor morada celestial. Isto é o significado de arrebatar com violência o reino dos céus. Se lermos Mateus 13, diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em seu campo. A fé dos crentes que acabam de aceitar o Senhor é pequena como o grão de mostarda. No entanto, se a semeia no campo de seu coração e a cuida com esmero, crescerá numa fé grande como uma árvore frondosa que não se move mesmo na tormenta. Uma pessoa com uma grande fé poderá albergar muitas almas, assim como muitas aves descansam numa árvore grande. Deste modo, uma pessoa com uma fé grande pode albergar numerosas almas, orar por eles e ajudá-los em seu crescimento espiritual. Portanto, entra a um melhor lugar no céu. Embora imagine o mais formoso, elegante e feliz nesta terra, não se poderá comparar com a vida no paraíso, que é o lugar mais modesto do céu. Quanto mais, como se poderia expressar com palavras a glória e gozo da cidade da Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus? Querida família Only Bible, quanto mais conheçamos sobre o céu, chegaremos a sentir mais que o desta terra é vão. No instante que a vida nesta terra se culmine, se determinará sua morada celestial e depois não poderá obter um melhor lugar no céu, nem cedê-la ao outro. Agora é a oportunidade de arrebatar um melhor lugar no céu. A glória e recompensa celestial podem variar segundo como use seu tempo o dia de hoje. Espero que, ao crer nisto de coração, aproveitem bem o tempo agora, arrebatem o céu com diligência e assim entrem à mais formosa cidade da Nova Jerusalém. Orarei por vocês. Bom Pai Deus, Tu nos deste o formoso céu e nos dizes que arrebatemos um melhor lugar no céu. Não é que baste com ser salvos,
mas agora nos foi dada a oportunidade para ir a um lugar mais formoso e acumular muitas mais recompensas. Em vez de anelar comer, vestir-se, possuir muito ou ter uma melhor casa nesta terra, faz com que os irmãos se deem conta de que é mais valiosa a felicidade verdadeira de receber e desfrutar muita recompensa no eterno céu, e assim tomem a decisão sábia e abençoada. Dou-te graças, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.